Olá, queridos alunos! Hoje nós daremos continuidade aos termos essenciais da oração, parte 2. Predicado. Vocês se lembram da nossa primeira aula de termos essenciais da oração, em que eu expliquei o que é um sujeito de uma oração, o que é o predicado? O sujeito da oração é o ser do qual se declara alguma coisa. E o que seria então o predicado? O predicado é tudo aquilo que se diz desse sujeito, ok? Há 3 tipos de predicado: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O predicado, da mesma forma que o sujeito, também tem um núcleo, isto é, um elemento principal. Dependendo do tipo do núcleo, o predicado pode ser nominal, verbal e verbo nominal. Predicado nominal. Observem esta classificação. Nominal vem de nome. É aquele que apresenta um verbo de ligação. O predicado, ele é formado, sempre será formado por um verbo e a informação que nós temos a respeito do sujeito, na maioria dos casos, não é? Porque nós vimos, inclusive, que existem orações que são feitas somente pelo predicado por haver particularidades em determinados verbos, que são os verbos impessoais. Mas vamos para o geral. O predicado nominal é aquele que vai apresentar um verbo de ligação. Nós já estudamos isso no início do ano, tipos de verbo. Vocês, inclusive, têm uma folhinha com essas explicações e várias atividades realizadas em sala de aula. Então, relembrando, verbo de ligação expressa estado. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. E este estado pode ser permanente ou momentâneo. Nesse tipo de predicado, qual será o núcleo, professora? O núcleo não será o verbo de ligação. Por quê, pessoal? Vamos lembrar da aula no início do ano. Verbo de ligação nada informa a respeito do sujeito. A função desse verbo é ligar característica ao sujeito. Então, se ele nada informa, qual é a parte principal? Ele serve de ponte? Ele vai ligar o que no que? Ele vai ligar uma característica ao sujeito. Então, vamos observar aqui. Os manifestantes estavam furiosos. Qual é o verbo, pessoal? Estavam. Façam a pergunta. Quem estavam furiosos? Os manifestantes. Então, os manifestantes é o nosso sujeito. Estavam furiosos é o nosso predicado, que está sendo constituído por um verbo de ligação, estar, que está servindo de ponte para ligar característica, furiosos, ao sujeito. Então, neste predicado, que é constituído por um verbo de ligação, a minha informação principal é a característica que nós temos a respeito do sujeito. Então, qual será? Furiosos. Qual é o nome que eu irei dar para furiosos aí? Gramaticalmente dizendo, professora? Vamos lá. Furiosos está no predicado? Sim, professora. É uma característica do sujeito? Sim. Então, é um predicativo, é um predicado, como se fosse um adjetivo do sujeito. Predicativo do sujeito, então, será o nosso núcleo do predicado nominal. Porque furiosos é um nome. Predicado verbal. Vamos observar agora a classificação predicado verbal. O que será principal, então, nesse predicado impessoal? O outro era o nome. E este?
O próprio verbo. É aquele que apresenta um verbo significativo. Nós estudamos naquela aula, no início do ano, tipos de verbo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só retomá-la, ok? Verbos significativos são aqueles verbos que expressarão ação ou acontecimento. E qual será o núcleo, a parte principal desse predicado, professora? O próprio verbo. Por quê? O verbo significativo já traz um certo significado. Esse verbo, ele já nos demonstra uma noção, verbo nocional ou significativo, significa algo, traz uma noção do que o sujeito irá fazer, ok? Então, ele já é, por si, uma informação muito importante. Vamos observar o exemplo. Os manifestantes invadiram o escritório da empresa. Qual é o verbo? Invadiram. Faço a pergunta. Quem ou o que invadiu o escritório da empresa? Os manifestantes. É o nosso sujeito. E o nosso predicado? Qual é a informação que nós temos a respeito dos manifestantes? Que eles invadiram o escritório da empresa. Isso mesmo. Invadiram não é uma ação? Então é um verbo significativo. Verbo significativo ou nocional. Qual será então o nosso núcleo? O próprio verbo. Predicado verbo nominal. Vamos observar para essa classificação de predicado. Ah, professora, agora é fácil. É um predicado que irá apresentar dois núcleos. Um verbo, provavelmente nocional significativo, que nós já estudamos, e um nome. Então, é isso mesmo, pessoal. O predicado verbo nominal é quando apresenta dois núcleos, um verbo significativo e também um predicativo do sujeito ou do objeto. Vamos primeiramente para um predicativo do sujeito, ok? Os manifestantes invadiram furiosos o escritório da empresa. Vamos encontrar o verbo para separarmos o predicado do sujeito, porque todo predicado é constituído por verbo. Então, vamos lá. Quem ou o que invadiram furiosos o escritório da empresa? Os manifestantes. Muito bem. Então, os manifestantes é o nosso sujeito. Invadiram furiosos o escritório da empresa, é o nosso predicado. Muito bem. Invadiram expressa uma ação. Então, é um verbo significativo. E furiosos é um nome, é uma característica pertencente a quem? Quem que invadiu o furioso? Ah, o sujeito, os manifestantes. Então, dentro do nosso predicado, invadiram furiosos o escritório da empresa, nós teremos dois núcleos, um verbo nocional ou significativo, invadiram, e furiosos, um predicativo, está no predicado, é um adjetivo do sujeito. Muito bem. Predicado, verbo nominal. Quando apresenta dois núcleos, verbo significativo mais predicativo do objeto. Então, vamos lá. Eu acho Lucas Luco bonito. Qual é o verbo, pessoal? Acho. Faça uma perguntinha para separar o predicado do sujeito. Quem ou que acha Lucas Luco bonito? Eu é o sujeito. Acho Lucas Luco bonito é o meu predicado. Pessoal, vocês se lembram a respeito da transitividade verbal? Nós estudamos isso no início do ano, naquela folhinha tipos de verbo, fizemos várias atividades a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, retomem esse material, ok? Eu acho, ponto. Eu chego para vocês, turma, vamos com essa sentença, só essa sentença, hein? Eu acho. Faz sentido? Não, professor. Quem acha, acha alguma coisa. Muito bem, turma. Eu acho não é uma oração, porque ela está incompleta, seu sentido está incompleto, não é isso? Precisa de um complemento. Quem acha, acha alguma coisa. Eu acho o tesouro.
Eu acho Lucas Luco bonito, ok? Eu achei o relógio. Então, achar, este verbo, ele precisa de um complemento. Quem acha, acha alguma coisa. Lucas Luco, bonito. Lucas Luco, então, é o meu objeto, é o meu alvo direto, porque não precisamos de uma preposição para chegarmos ao nosso objeto. Não é isso? Muito bem. Então, Lucas Luco é o meu objeto direto. E bonito? Bonito está caracterizando o eu sujeito ou Lucas Luco objeto? Ah, professora, bonito está caracterizando o Lucas Luco objeto. Muito bem. Então, eu acho Lucas Luco bonito é o meu predicado. E este predicado está sendo aí constituído por dois núcleos. Acho, um verbo significativo, e bonito, um nome, um predicativo, é um predicado, é um predicado que caracteriza, que é um adjetivo do objeto. Então, aqui nós temos um predicado, verbo nominal, constituído por um verbo significativo, acho, mais um predicativo do objeto bonito. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos para o nosso pensamento do dia. Não há dias cinzentos para quem sonha colorido. Até o nosso próximo encontro.